da República entrega donativos para estas vítimas. A Procuradoria-Geral da República iniciou a entrega de donativos às vítimas das calamidades naturais, com a distribuição realizada nas intervenções centrais do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. A cerimónia foi presidida pela Vice-Procuradora-Geral da República, Irene Afonso Iltui, que esteve acompanhada de quadros séniores da instituição. A ação visa apoiar as famílias afetadas pelos desastres, especialmente nas zonas mais devastadas por ciclones e inundações. Não queriam deixar de se juntar a esta solidariedade que todos nós estamos a assistir em face das enxurradas que aconteceram e as vítimas que sofreram com estas chuvas que nós que passaram. E então todo o Ministério Público do Rovuma Maputo juntou-se para também dar a sua mão como um gesto de solidariedade e união neste momento difícil que muitos dos nossos compatriotas estão a passar. E por essa ocasião organizaram-se alguns produtos com destaque para produtos alimentares, produtos de higiene e limpeza, porque como nós sabemos, são pessoas que perderam tudo. E o pouco que nós pudermos juntar sempre será útil para satisfazer aquilo que são as necessidades primárias que as pessoas estão neste momento. Após a cerimónia formal, ainda em conferência, Irene Afonso também fez um alerta sobre desvios de recursos, anunciando que investigações já estão em andamento e que os envolvidos em qualquer forma de corrupção serão responsabilizados. Toda a infração, o desvio dos produtos que são disponibilizados constitui sem dúvida uma grande ofensa, uma ofensa ao Estado, porque é uma situação crítica que as populações se encontram, que os cidadãos se encontram, e estas contribuições que são feitas são de muito sacrifício dos próprios funcionários que contribuem para apoiar outros que estão em situação de... E então o Ministério Público não pode ficar alheio àquilo que constitui violação desvio destes produtos, quer dos produtos do ponto de vista de produtos alimentares, quer do ponto de vista de meios financeiros que estão a ser atribuídos, concedidos aos cidadãos. Nós acreditamos que a instituição, no caso o INGD, está preparado para conservar, distribuir, armazenar os produtos como deve ser, e contamos naturalmente também que, em caso de desvios, nós tenhamos conhecimento, nos dê conhecimento do facto, e os processos serão devidamente encaminhados até a aplicação das respectivas sanções, identificação dos agentes e a aplicação de sanções nos casos em que houver lugar. A presidente do INGD, Luísa Selma Meque, também se pronunciou, mencionando os bens que foram desviados e que estão atualmente sob custódia do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Nós, como instituição, temos estado sempre atentos e a par desta situação, mas como se tratando da situação que todos nós temos estado a acompanhar, é preocupante para nós como instituição, não é? Que haja esta informação sobre os bens que estavam nas mãos, ou que estão nas mãos da Cernic, como dizia, né? Nós estamos à espera que, de facto, as instituições competentes, como autoridades, depois digam-nos qual vai ser o desfecho. Existe uma autoridade competente
que têm trabalhado com estes casos. Não compete ao INGD julgar, compete ao INGD sim velar para que estes bens sejam efetivamente entregues aos beneficiários que fizeram com que realmente houvesse esse movimento todo em termos de doações. Eu dizia há 2 dias atrás que são bens que foram doados para fazer, não é, chegar aos nossos irmãos que sofreram das inundações e cheias a nível da província de Gaza, neste caso como foi em Xai-Xai, mas também tivemos movimento a nível da província de Maputo, tivemos movimento também por causa das cheias que também a nível da província de Sofala. Nós, como instituição, aguardamos ainda que a instituição competente diga-nos efetivamente qual vai ser o fecho deste trabalho que estão a realizar. Então não queríamos nós interferir, como sabem, nós somos a instituição que coordena esta situação sobre redução do risco de desastres, mas também estamos preocupados com que realmente todo o esforço que está sendo feito a nível do país, estes bens sejam canalizados para os locais e os beneficiários que devem receber os bens. Importa referir que a Tua TV também fez a entrega formal de várias peças de roupas e calçados doados no último sábado no bairro de Bagamoio durante um show solidário para as vítimas das inundações. A entrega coincidiu com as comemorações dos 5 anos de existência da emissora. E é um apoio que integra ações de solidariedade destinadas aos afetados das inundações. De ressaltar que a equipe da Tua TV também deixou lá donativos para estas vítimas dessas últimas enxurradas que se fizeram sentir no nosso país. Passamos a olhar para a assistência humanitária, onde o INGD confirma ainda centros ativos na província de Maputo e Gaza. As famílias acolhidas em centro de acolhimento na região já começaram a regressar às suas residências, restando apenas alguns em Maputo e Gaza, ainda abertos, garantiu a presidente do Instituto de Gestão de Risco e Desastres Naturais, Luísa Meca. Nós temos que ter a certeza que as pessoas saem dos centros para uma zona mais segura. Na província de Maputo, cidade de Maputo, província de Gaza, temos sim a consciência de que temos alguns centros que estão praticamente ainda ativos, mas podem perceber que a província de Gaza foi a província que mais sofreu em termos de inundações e cheias. Então, nós não vamos retirar as pessoas das zonas onde estão, neste caso, dos centros de acomodação, para levá-los, neste caso, para uma zona onde realmente não haja ainda condições para poderem lá estar. Então, é um trabalho que nós temos vindo a fazer. É nossa preocupação que, de facto, as pessoas saiam dos centros de acomodação e possam estar, neste caso, em zonas seguras. A nossa preocupação é também... Na senda do apoio às vítimas das chuvas, a República Popular da China procedeu à doação de mais de 3 milhões de meticais para apoiar as populações afetadas pelas cheias e inundações. Hoje testemunhamos a entrega do valor que será feito pela Sua Excelência Embaixadora da China em Moçambique. Nós iremos dar o devido acompanhamento para que, de facto, haja aquisições destes produtos possam chegar às famílias que carecem, de facto, deste apoio. O número total de mortos subiu para 258, com registro de praticamente 870 mil pessoas afetadas desde outubro, segundo a atualização feita pelo Instituto de Gestão de Desastres.
E o NGD garante continuidade de assistência para estas famílias. Passamos a olhar para a zona centro do país, concretamente a província de Sofala, relativamente à saúde pública, onde o governo local defende medidas preventivas face à malária. De acordo com as autoridades de saúde na província de Sofala, há um registro de pelo menos 42 mortes de pessoas vítimas de malária. É por esta razão que o governador de Sofala, Lourenço Bulha, exorta o aumento de cuidados para evitar mais casos positivos da doença. Em 2025, registramos 42 óbitos, dos quais 15 em crianças menores de 5 anos de idade, contra 12 óbitos em 2024. Os distritos de Moanza, Chibavava, Gorongosa, os 3 distritos que registraram incidências mais elevadas de casos de malária, com 858, 821 e 754 casos de malária por 1000 habitantes, respectivamente. Pelos dados que acabamos de apresentar, fica evidente que, em 2025, não estivemos bem na prevenção da malária. Ao longo do fórum, esperamos analisar as possíveis causas e propostas de soluções. Segundo o inquérito de indicadores demográficos de saúde 2022-23, mostra que a prevalência da malária em crianças menores de 5 anos em Sofala é de 33%. Pelo menos 15 crianças constam na lista das vítimas mortais. Para minimizar esse cenário, será realizada a campanha de cobertura universal de distribuição gratuita de redes mosquiteiras a ter lugar em todos os distritos da província, com exceção do distrito da Beira, previstas para os dias 10 a 14 de abril do corrente ano, onde serão distribuídas gratuitamente 1.626.650 redes mosquiteiras. Bulha apela a atenção de todos com relação a esta doença. Todos devemos nos envolver no combate à malária. Cada um de nós deve fazer a sua parte. As redes mosquiteiras serão distribuídas em toda a província, não irão acabar com a malária se não forem utilizadas corretamente e implementarmos outras medidas complementares, simples, sem custos elevados, todos os dias. Em 2025, Moçambique registrou um aumento nos casos de malária, com mais de 10 milhões de casos acumulados nos primeiros 9 meses. As províncias de Nampula, Sofala, Tete e Zambésia reportam maior incidência, com aumento de casos também notado na cidade de Maputo. E o governo local continua sequer na prevenção sequer destas doenças, de modo que não aumente casos desta enfermidade. Portanto, olhamos para a zona norte do país, concretamente a província de Nampula, relativamente a vias de acesso, onde o governo daquela província não apresentou ainda um plano estratégico para a construção da estrada que liga Rebau e Lalaua. O distrito de Lalaua situa-se no interior da província de Nampula e a maior parte da população dedica-se à agricultura. Apesar disso, a falta de estrada condena os moradores à pobreza extrema e ao isolamento. Décadas de promessas políticas nunca se transformam em ações concretas. Falar de oportunidades de emprego é quase um insulto quando o próprio governo mantém o distrito à margem do desenvolvimento e ignora as necessidades básicas de milhares de famílias. O secretário de Estado na província, Plácido Merino Pereira, reconhece a importância da estrada, mas admite que ainda não existem planos para a sua construção. As nossas estradas estão bastante degradadas e isto é um desafio nosso. É verdade que são projetos com custos bastante elevados e no âmbito das competências dos diversos órgãos, muitas das vezes estes projetos são de nível central. O que nós queremos reforçar aqui é que mesmo nesses projetos, nesses acordos de nível central, tenha-se em consideração aqui a província de Nampula
Lalau e Moma não há nada. Podemos ser nossas estradas nestes 2 pontos. Há previsões pelo governo. Enquanto Lalaua permanece isolado do resto da província, o Japão anunciou um apoio ao país, incluindo a província de Nampula, para intervenção em algumas estradas e pontes. No entanto, o distrito de Lalaua continua fora do projeto e no esquecimento propositado. Daqui ao futuro, nós gostaríamos de trabalhar junto com o Ministério de Planificação e Desenvolvimento para visar a PEDEC Nakan, para entrar fase 2, digamos, outra fase. E já nós decidimos construção de, por exemplo, aquele barragem de areias em Nakara para proteger uma influência de câmbio climático e